Paz do Senhor a todas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, mais uma vez, um prazer para mim estar aqui podendo falar de um Deus poderoso, de um Deus fiel, de um Deus guardador, de um Deus que realiza milagres, de um Deus que faz acontecer, fez acontecer na minha vida, e eu tenho certeza absoluta que também faz, já fez e fará ainda mais na tua vida, porque Ele é fiel. E é por isso que eu louvo ao Senhor por essa grandiosa oportunidade de estar aqui hoje podendo falar desse Deus magnífico que é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor. Graças a Deus. Sejam todas muito bem-vindas em nome de Jesus. Vai entrando aí, vai deixando o seu ok, fala: oi, pastora, paz, boa tarde, cheguei, estou aqui, vim aqui, cheguei, para eu saber que você passou por aqui. Porque às vezes eu não fico ciente de quem está entrando, de quem não está, e eu gostaria muito, muito, muito de conhecer você, de saber quem você é. Então, coloque aí: cheguei, estou aqui, a paz do Senhor é só vitória. Glória a Deus, em nome de Jesus. Vai aí colocando o teu oi, e em nome do Senhor Jesus, nós iremos mais uma vez falar sobre cura interior de nós, mulheres, e eu tenho uma palavra poderosa para entregar para a tua vida, porque eu não sei se você sabe, mas antes de eu passar esta mensagem toda sexta-feira às 4 horas da tarde para você, antes o Senhor ministra em mim. Ele faz em mim e aí eu repasso para vocês o que ele antes derramou sobre a minha vida, sobre o vaso do meu ser. E aí eu passo para vocês essa mesma fé, essa mesma direção que o Senhor passou para mim, é claro. E é por isso que eu estou aqui para falar mais uma vez. Hoje, um dia mais que especial, porque hoje é o último dia dos 40 dias que nós fizemos o projeto de cura interior. Hoje é o último dia, hoje é o 40º dia, se é assim que fala, não tenho certeza, hein? Mas hoje é o dia 40, é o último dia. Porém, não é o fim, muito pelo contrário, é só o começo de uma nova história, de uma nova trajetória, de uma nova forma de enxergar tudo que já se passou, tudo que ficou para trás. É uma nova forma de se enxergar e enxergar a sua vida, tudo aquilo que você viveu, a sua história, de uma forma diferente, por um olhar diferente, trazendo não mais com dor, mas trazendo sim a memória com respeito, admiração por você própria, porque você superou, você passou, mas o sofrimento chega, basta, né? Em nome do Senhor Jesus. E hoje não será diferente, mais uma vez o Senhor nos fará ter uma direção daqui para frente. Porém, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Estas lives não vão acabar hoje. O projeto Cura Interior finaliza hoje 40 dias dessa bênção que foi, porém, as nossas lives vão continuar. Sexta-feira, às 4 horas da tarde. E se caso o Senhor movimentar alguma coisa, irei passar para vocês nas próximas fases, nos próximos capítulos destas lives abençoadas, em nome de Jesus. Então, pega aí, agora você precisa de pegar a sua Bíblia, um caderno, uma agenda, uma caneta para você anotar tudo aquilo que foi importante para a tua vida, tudo aquilo que você não pode esquecer. Você precisa de anotar para depois você se lembrar, principalmente no dia mau. Eu anotei algo sobre isso e eu preciso de procurar. E aí você vai lá na sua agenda, no seu caderno, e você encontra, e aquilo vai edificar a tua vida, tá bom? Então, em nome de Jesus, vai se preparando aí. Pega o seu copo com água, pega a sua garrafinha de água, pega a sua xícara de café, a sua xícara de chá. O importante é você ter aí em mãos um lugar confortável. Senta, que nós iremos passar esse momento, esses minutos aqui de fé, de edificação, e será uma conversa muito boa, a qual o Espírito Santo estará presente do início ao fim, e acima de tudo isso, ele será a maior voz aqui, em nome de Jesus, tá bom? Ah, não posso esquecer que hoje nós temos reunião
às 4 horas da tarde, perdão, a reunião às 7 horas da noite, lá na igreja, culto de libertação. Convido você, mulher, você, homem também que acaba assistindo a live, venha participar de uma reunião, venha se edificar também na casa do Senhor, porque nós somos membros. E um membro fora do corpo, ele não fica bem. Então nós precisamos de participar, de cear do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então você é um membro, como eu sou um membro, e é como o nosso corpo. Se eu arrancar a minha mão esquerda ou a minha mão direita e deixar ela fora do meu corpo, ela não vai mais funcionar, ela não vai ter mais circulação de sangue, não vai ter mais oxigênio e vai morrer, vai morrer. Então, não faça isso com você mesmo. Você precisa estar ligadinha no altar do Senhor, ligada com o Espírito Santo, conectada no altar do Senhor Jesus, para você ser alimentada, sustentada o tempo todo e como um bom membro, como essa minha mão aqui, funcionar em nome de Jesus em perfeitas condições. Sem mais delongas, pega a sua Bíblia aí em nome do Senhor Jesus. Vou pegar aqui a minha, você vai abrir no livro de Salmos, no capítulo 118. Livro de Salmos, capítulo 118. E o versículo é o versículo 6. Salmo 118, versículo 6. E a palavra do Senhor diz assim: o Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. Vou repetir. O Senhor está comigo, não temerei o que possa me fazer o homem. Glória a Deus, aleluia. Neste versículo, quem escreveu este versículo foi o rei Davi. E Davi, ele podia falar com toda a propriedade que lhe foi dada sobre perseguição. Porque Davi foi um homem extremamente perseguido na palavra do Senhor. E não é aquela perseguição de falar mal, de ter pessoas falando mal sobre a vida dele, fofocando. Não, mas era uma perseguição que iria muito além disso. É aquele tipo de perseguição que mata, que destrói, que leva para a guerra. Então, era uma destruição, uma perseguição de altíssimo nível, vamos dizer assim. Porém, nós sabemos que aquele que já sofreu, por mais que seja uma pequena perseguição, entende o quanto que é difícil você conviver com isso. E aí o que acontece? Nos dias atuais, hoje, nos nossos dias, bem longe da época de Davi, muita coisa não mudou. O ser humano não mudou. O ser humano ele continua da mesma forma. Só a tecnologia que chegou e mudou alguma coisa aqui, mudou a forma de trabalhar, mudou algumas coisas, foram ajustadas, facilitadas, mas o ser humano de carne e osso permanece o mesmo. E nós sempre temos a tendência que é natural. Você pode pegar um bebê, uma criança de 1 aninho, ele vai tender a colocar o dedinho na tomada, a pegar a formiguinha, a pegar a barata. E isso não é legal, não é bom para ele, mas mesmo assim ele faz isso, porque a natureza humana é tendenciosa para fazer o que é mal, olha que coisa impressionante, para si mesmo. Então não necessariamente a pessoa, o ser humano, a humanidade, quando eu falar o homem eu me refiro à humanidade, homem e mulher. Não que o homem necessariamente vai fazer mal para uma outra pessoa. Mas talvez a pessoa consiga, talvez você conheça alguém assim. A pessoa consiga ser uma excelente pessoa. Ela é uma excelente pessoa para você, é uma excelente pessoa para os pais, é um excelente marido, um excelente filho. Porém, ele infelizmente caiu no mundo dos vícios. E o mal que ele comete é somente contra ele. Porque ele é uma excelente pessoa. Muitas vezes já ouvi testemunhos assim. Olha, é uma excelente pessoa, mas, olha, meu marido, ele é um excelente pai, um excelente marido, mas ele precisa de melhorar isso aqui, porque isso aqui faz mal para ele. E, obviamente, quando a gente ama a pessoa, aquele mal também acaba nos afetando. Mas o ser humano, voltando ao assunto, ele é tendencioso
para o mal. E às vezes, como eu acabei de falar, para si próprio, não necessariamente para o outro. E isso já vem desde Adão e Eva, desde quando nós somos bebês. Isso é natural para o ser humano. Porém, é por este mesmo motivo que o ser humano erra muitas vezes. E isso talvez tenha sido o seu maior vilão, o que eu vou te falar aqui. Então anote aí, se você assim desejar, porque isso aqui é interessante. Talvez este seja o seu maior problema, o que eu vou te falar. Sabe qual é? A sua confiança depositada na pessoa errada. E eu vou te explicar. Talvez você já pensou logo aí, realmente, me decepcionei, confiei em tal pessoa e aquela pessoa me frustrou de uma forma assim absurda. Até hoje não me recuperei, levei um prejuízo financeiro, prejuízo emocional, enfim. Mas não é sobre isso que eu tô falando. Quando eu falei que pode ser que esteja acontecendo com você depositar a sua confiança na pessoa errada, eu não me refiro a uma pessoa que te decepcionou apenas, mas eu me refiro ao ser humano. Nós, seres humanos, não podemos depositar a nossa confiança no homem. A palavra do Senhor diz assim: maldito é o homem que confia no outro homem. Olha só, maldito vem de amaldiçoado. E quem tem a graça de Deus não é amaldiçoado, é agraciado. Então, logo quando ele fala que você é maldito, amaldiçoado, você perdeu a graça. A graça que vem dele, a misericórdia que vem dele. Você perdeu, mas você se tornou amaldiçoado. Por quê? Porque passou a confiar em outra pessoa. Mas isso não seria uma questão de livre-arbítrio? Sim, porém a partir do momento, sim e não, porque a partir do momento que você tira Deus, olha, aqui que está a chave, aqui que está o segredo. Quando você tira Deus de cena e coloca um ser humano, uma pessoa, seja ela quem for, no lugar de Deus para ser a sua ponte segura, para ser ali o seu alicerce, para ser aquela pessoa a quem você fala assim: olha, esta pessoa aqui eu posso contar. Então, isso é muito perigoso para você. Isso é muito perigoso. Seja essa pessoa quem for. Pode ser um amigo, pode ser um cônjuge, pode ser um pai, a mãe, um irmão, pode ser quem for. Não é nada saudável para você despejar a sua confiança, a sua esperança em outra pessoa. Não é. Por quê? Porque você tirou algo que pertence a Deus e colocou no ser humano. E eu vou te afirmar uma coisa aqui. Você vai se decepcionar. Você vai se decepcionar. Se isso ainda não aconteceu com você, infelizmente, uma hora ou outra vai acontecer. Essa decepção. Por quê? Porque o ser humano não tem nenhuma capacidade de suprir as suas necessidades. O ser humano não tem nenhuma capacidade de suprir a sua expectativa. E é justamente por isso que você vai se frustrar. É justamente por isso que você vai, de repente, perder uma boa companhia, perder um relacionamento legal, um abençoado até, porque você depositou uma confiança que aquela pessoa não tem capacidade nenhuma de suprir. E não porque ela não queira, ela até quer, mas ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela não é Deus. Somente Deus vai suprir plenamente as tuas necessidades. Somente Deus vai suprir plenamente os seus sonhos, os seus projetos, a sua expectativa. Já aconteceu com você de você estar empolgado com alguma coisa, feliz com alguma notícia, uma faculdade, um curso, uma causa na justiça, enfim, algo que você ficou feliz que aconteceu com você. E você foi contar para alguém: olha, fulano, aconteceu tal coisa. E aquela pessoa não respondeu à altura da sua felicidade. E talvez não tenha sido por mal, mas é porque ela é ser humano. Ela não vai te suprir. Agora é diferente de Deus, porque Deus ele não vê aqui o nosso exterior, mas ele vê o nosso coração.
Então ele sabe exatamente o que nós estamos esperando. Exatamente qual é a expectativa que a gente criou sobre aquilo. Ele sabe exatamente qual é o nível de expectativa que nós depositamos sobre algo ou alguma coisa ou um projeto ou alguém. Então, todas as vezes que você depositar a sua confiança em alguém, você vai se frustrar. E é como eu acabei de falar, nem sempre é porque essa pessoa é mal. Não, mas é porque ela não é Deus. Ela não vai suprir a sua expectativa do nível que você esperava. E isso, infelizmente, é natural. Mas tem uma história que eu queria te contar agora, que é bem interessante. O mesmo que fez este versículo, eu tenho a Deus, a minha confiança está em Deus. Não vou temer o que possa me fazer o homem. Este homem que criou este versículo, que escreveu este versículo, inspirado pelo Espírito Santo, era Davi. Esse Davi era rei, a gente sabe bem da história dele, rei. E o rei Davi, ele ouviu por muitos anos perseguição por parte do Saul. Saul, que era o rei até então de Israel, e perseguia muito a Davi, demais, e por inveja, não tinha motivo, perseguia por inveja. E aí, mais uma vez, ele ali sempre sendo perseguido, fugindo e tudo mais. E então Davi, em meio às suas perseguições, em meio às suas fugas de Saul, ele se depara com uma cidade chamada Keila. E essa cidade está sendo atacada pelo inimigo. E o Davi, o rei Davi, que tinha um pequeno exército, mas um excelente exército, porque tinha a presença de Deus, ele toma partido daquela cidade e então ele ajuda aquela cidade. E ele faz com que aquele inimigo que antes estava ganhando terreno em cima de Keila perca a guerra e, enfim, se disperse, muitos homens morrem, ele ganhou a guerra. E ele reconquista a cidade de Keila e não é esse o nome, mas tem lá o representante daquela cidade, vamos colocar o prefeito daquela cidade. E ele chegou, olha, tá aqui a sua cidade de volta, tudo na santa paz, eu não tomei a cidade de vocês, muito pelo contrário, tomei para vocês, tá aqui, tá tudo na paz, vou ficar aqui por um tempo, sem problema, pode ficar. E Davi foi acolhido até então por aquela cidade. Mas Davi descobriu, chegou a notícia que Saul descobriu onde Davi estava e que por isso estaria indo lá em Keila para matá-lo, para matar Davi. Mais uma vez, Davi se levanta e vai fugir. E mais antes disso, ele estava acomodado na cidade de Keila, ele faz o seguinte, ele pergunta para o profeta, profeta, consulte ao Senhor e veja se é de Deus eu permanecer na cidade, enquanto Saul vem atrás de mim. E aí, sabe o que o profeta responde para ele? Davi, o Senhor me falou que é para você fugir. Porque quando Saul chegar aqui, a cidade de Keila, o povo, a população, vai te entregar para Saul. Então, prestem bem atenção nisso aqui. Isso aqui, mulher, eu quero que você entenda. Quando eu disse para você não confiar no homem, me referindo à humanidade, não confiar no ser humano, eu não disse para você ser uma mulher amargurada, uma mulher amarga. Eu não confio em mais ninguém, errou comigo, errou uma vez só, acabou, não dou outra chance, não acredito na mudança, não confio, porque eu já sofri muito, hoje eu não consigo confiar em ninguém. Não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou falando é exatamente o que aconteceu com Davi. Davi não se tornou amargurado, raivoso, e por isso deixou de confiar no povo, no ser humano. E que por isso foi consultar a Deus. Não! Muito pelo contrário. Davi, ele o tempo todo do seu reinado e antes do reinado da sua perseguição, ele confiava somente em Deus. E ele consultava Deus para isso.
Então, nós vemos neste episódio da cidade de Keila que Davi não confiou no povo, não confiou na gratidão daquele povo. Mesmo sabendo ele que, pela lógica humana, aquele povo tinha uma dívida com Davi. Sim ou não? Ele tinha uma dívida com Davi. Eles tinham. Foi Davi quem reconquistou a cidade de Keila. Não deixou ser tomada pelo inimigo. Mas ele não depositou a sua confiança nesta gratidão. Ele não depositou a confiança no seu ato de defender a Keila. Quando ele defendeu a cidade de Keila, ele fez o que tinha que ser feito. E ele conseguiu conquistar com êxito e com excelência porque Deus era com ele. Davi entendia isso. O que eu tenho, eu só tenho por causa de Deus. Porque se fosse por mim, eu estaria ainda no pasto cuidando de ovelhas. Porque essa era a minha profissão. Não ser rei. Não ser general de guerra. Não. Era ser pastor de ovelhas. E o quanto que é muito mais fácil ser pastor de ovelhas, né? Do que rei. Do que, aliás, conquistar um trono. Porque já tinha um rei. Mas mesmo assim, Davi confia em Deus. Então ele não depositou sua confiança, ele não chegou lá no prefeito e falou assim: olha, prefeito da cidade de Keila, o senhor sabe que isso aqui tudo era, vocês eram todos para se tornar escravo, mas não se tornaram porque eu, Davi e o meu pequeno exército conseguimos conquistar a cidade para você. Em nenhum momento Davi agiu dessa forma. Mas por que não? Ele poderia ter agido assim. Mas por que não agiu? Não agiu porque não era do caráter de Davi cobrar gratidão. E aquele povo devia sim gratidão ao Davi. Mas Davi falou: eu não vou cobrar do ser humano o livramento que Deus, somente Ele, pode me dar. E que, aliás, vem me dando esse livramento há tantos anos já. E é sobre isso que eu quero falar com você. Hoje eu te convidei para participar desta live às 4 horas da tarde. Não foi para te entregar uma palavra que edifique somente, não que isso não seja bom, é excelente. Mas sabe aquela palavra só de conforto? Mas eu quero fazer você pensar. O livramento que você precisa não está na mão do homem. O milagre que você precisa não está na mão do homem. O valor, dinheiro, o valor financeiro que você está precisando para levantar esse processo, para levantar esse projeto, para abrir a sua empresa, não vem e não vai vir, porque não está na mão do homem. Talvez você não esteja ou você não conquistou ainda a sua liberdade financeira, a sua felicidade no casamento, a sua felicidade na sua maternidade, mulher, porque você está esperando do homem aquilo que só Deus tem poder para fazer por você. Então, não espere filhos perfeitos. Você não é perfeita. Não espere um marido perfeito. Você não é perfeita. Perfeição nós só podemos esperar de quem é. E quem é? Deus. Não espere gratidão se você serviu, se você ajudou alguém. Porque a palavra do Senhor nos orienta acerca disso. E ela diz assim: tudo que vocês forem fazer, façam como se fosse para Deus. Quer dizer, é para manter a excelência. É para fazer com excelência, até melhor, porque é para Deus. Mas não espere retorno do homem. Porque o homem não vai te dar isso. E não porque ele é mau, mas porque isso está na mão de Deus. Este milagre está na mão de Deus.
Só Ele pode fazer por você. Só Ele pode abrir essa porta. Só Ele pode fazer esse juiz entregar a causa na tua mão ganha, por deferida a seu favor. Só Ele. Essa enfermidade, só Ele. Você, mulher, você talvez homem, jovem, independente, que está aí me assistindo agora ou que vai me assistir daqui a pouco, você que está aí deitado num leito de hospital, você que talvez esteja no presídio, preste atenção nisso aqui. Não, você não pode esperar de um médico, de uma equipe médica excelente, a resposta da tua cura. Não coloque a sua expectativa neles, mas coloque a sua expectativa no milagre, no sobrenatural, no que vem de Deus. Porque eu vou te falar uma coisa, por mais que milagre pareça ser tão distante da sua realidade, ele é tão mais próximo e tão mais real do que a mudança que você espera vir de alguém. Isso é um fato. Isso é uma realidade da vida. Então, não crie expectativa. Você é empresário, talvez está empresária também, talvez está aí passando por uma crise financeira. E aí você fala, poxa, eu fiz um orçamento aqui de um valor muito bom. Se essa pessoa fechar, eu consigo me segurar aqui tranquila por 2 meses, 3 meses, o resto do ano. Pois é. Sabe por que isso ainda não foi fechado? Sabe por que isso ainda não deu certo? Porque você está esperando o homem ligar, mandar mensagem, mandar e-mail e dizer, tô fechando contigo. Porque você é o melhor da cidade, porque seu trabalho é de excelência, porque me simpatizei por você. Não espere isso. Mas então como que vai ser? Confia em Deus. Fala, Senhor, por este cliente, não vai fechar não. Mas eu creio que o Senhor tem poder para convencê-lo de fechar comigo. Eu creio que o Senhor tem poder de convencê-lo, convencer o meu marido a mudar, convencer os meus filhos a serem a herança que o Senhor me prometeu. Convencer a todos que me rodeiam e que ainda não te aceitaram a te aceitar. Não coloque a sua expectativa, a sua esperança nem em você e nem no outro. Porque nós não temos isso. Nós não temos este poder em mãos. Mas quando você deposita nele, quando você deposita em Deus, e aí então, aí sim, nele, você pode todas as coisas. Aí sim, nele, você consegue prosperar, você consegue ter uma família abençoada, os filhos libertos, marido transformado. Nele, você vai conseguir fazer a sua empresa prosperar em meio à crise. Nele, você vai sair desse leito do hospital. Nele, você que está num presídio será liberto em nome de Jesus e vai viver uma vida transformada. Mas é nele. É nele. É nele. Muitas pessoas se afastam da igreja. Preste atenção nisso aqui. Muitas pessoas se afastam da igreja do Senhor Jesus porque depositaram a sua confiança no pastor, na pastora. E eles são seres humanos também. Claro, tem um chamado, isso é óbvio. Tem um chamado, tem uma unção. Tem ali uma questão separada com Deus. Tem sim, é óbvio, eles são sacerdotes do Senhor. Mas quando você faz do ser humano o teu espelho, sabe, é sobre isso que eu tô falando. Faz do ser humano o teu espelho, ele vai se quebrar. Porque o ser humano, eu sei que um homem se afia ao outro. Sim, você pode tomar exemplo de Paulo, de Estevão, do próprio Jesus. Sim, deve. Mas você
não pode, quando ser frustrado, você cair. Porque aí você não está se espelhando neles, você não está admirando, você está endeusando, você está idolatrando. Aí não é de Deus. Você pode admirar uma pessoa, você pode admirar a postura daquela pessoa diante da situação. E tudo bem, isso é de Deus. Mas você não pode idolatrar alguém, seja quem for. Você não deve, mulher de Deus, idolatrar os seus filhos. E eu sou mãe. E eu sei o quanto que isso é perigoso para nós. O quanto que isso é muito próximo do nosso coração. Meu filho é o melhor, minha filha é a mais linda, é sempre assim. Eu sei que é coisa de mãe coruja, mas a gente tem que tomar cuidado. Porque eles também são seres humanos. Porque eles precisam muito de Jesus também. Porque eles precisam de conhecer Jesus. Porque senão eles vão te decepcionar. E é por isso que eu vejo pessoas se afastando da igreja do Senhor Jesus. E eu fico triste, porque eu vejo imaturidade. Porque o ser humano vai falhar. O ser humano vai falhar. O ser humano, você vai criar uma expectativa e talvez ele não vai suprir. E isso você tem que colocar essa esperança, esse amor, essa admiração suprema, você tem que pôr em Deus. Olhe para Ele. Respeite o homem, respeite o teu pastor, admire sim o teu pastor, os teus pastores, sim, mas com cautela, com o entendimento que eles estão sendo usados como canal de Deus na tua vida. Mas que a sua confiança, o seu amor incondicional tem que estar em Deus, tem que estar nesta palavra aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Porque quando você vê uma pessoa errando, uma pessoa que você admirava, e essa pessoa falhou com você, talvez, você vai dizer, poxa, que pena, mas você não vai se distanciar de Jesus por causa disso. E quando você sai da igreja do Senhor, você se distanciou sim de Jesus. E aí você percebe algo que não é mais daquela pessoa, mas que partiu de você. Agora você está decepcionando a Deus, porque você colocou aquela pessoa num pedestal onde ela nunca deveria estar. Porque somente a Deus pertence este lugar. Então, eu quero que você, mulher, principalmente para você, mulher, neste último dia de cura interior, você reavalie onde está a sua confiança. Em quem você tem depositado a sua esperança? Em quem você está depositando o seu futuro? Em quem você está depositando a sua vida? De quem você está esperando vir as respostas? De quem você está esperando vir o socorro? De quem você está esperando vir a direção? De quem você está esperando vir a sua cura? Da equipe médica ou de Deus? Então, não é que você não vai honrar o homem que te honrou. Não é isso. Claro que você vai ser grato. Gratidão vem de Deus. Mas que você vai saber que primeiro é Deus. Deus. Abaixo de Deus pode vir a sua gratidão a este ou aquele, a esta ou aquela. Mas primeiro de tudo, acima de tudo, a minha gratidão vai para Deus. Porque fazendo assim, fazendo dessa forma, agindo dessa forma, você não vai se decepcionar.
Você não vai cair. Você não vai se afastar da igreja do Senhor Jesus. Você não vai se afastar dos caminhos do Senhor. Mas você vai se manter na fé. Você vai não só se manter, como você vai crescer. Então, neste último dia deste projeto de cura interior, eu quero que você observe tudo que eu já citei aqui para você anteriormente e que você... Porque agora, eu sei que durante esses 40 dias nós trabalhamos sobre traumas, sobre medo, sobre insegurança, sobre erros, sobre falta de perdão para si e para outros, e tudo bem. Mas hoje eu quero que você traga à tona a sua permanência. A sua permanência nessa libertação que você passou durante esses 40 dias. E essa constância, essa permanência, para você fixar isso mesmo, você precisa de dar ouvidos ao que eu estou te falando aqui hoje. Não deposite a sua confiança, a sua esperança, a sua expectativa no ser humano. Mas confie em Deus. Não é para você ser uma pessoa amargurada. Ai, sofri muito, agora não sofro mais. Não é neste sentido. É no sentido de que eu sou amigável, eu sou uma pessoa de Deus, eu cumprimento, porque uma pessoa que é de Deus, ela é amável. Ela não é rancorosa. Ela não é amarga. Ela não é grossa. Ela não é estúpida. Ela é educada. Ela age como Jesus agiria. Mas ela sabe muito bem quem sustenta ela. Ela sabe muito bem que se tudo aqui embaixo der tudo errado e virar de pernas pro ar, ela sabe quem é que está sustentando ela. Que não é o pedido de um valor alto que vai fazer acontecer, não é. Que não é o marido suprindo aquilo que a expectativa que ela esperava que vai fazer mudar, não. Ela sabe de onde está vindo o socorro dela. Ela sabe em quem ela tem crido. Ela sabe. E por isso que ela se torna uma pessoa, uma mulher muito resistente, muito resiliente. Uma mulher que não olha para trás. Porque para que ela vai olhar para trás? Se Deus só leva ela para frente e avante. Então, pense sobre isso. Eu quero que você analise isso, para que toda essa transformação que você passou durante esses dias seja cauterizada em você. Seja ali carimbada, firmada. E a única forma dela firmar em você é você sabendo quem realmente é que tem que estar em primeiro lugar. Como a própria palavra diz nos mandamentos, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Quer dizer, essa é a direção. Deus em primeiro lugar. As outras coisas vão ser acrescentadas, mas Deus em primeiro lugar. Amém? Graças a Deus. Vai pegando aí o seu copo com água, nós vamos orar. Eu quero orar por você agora. E eu creio, em nome de Jesus, que essa palavra edificou a tua vida e trouxe uma direção. Porque quando o Senhor ministrou ela a mim, trouxe uma direção para mim. E essa mesma fé, essa mesma unção, eu passei para você aqui agora. Este mesmo entendimento. Por isso que eu sei que você foi edificada aí do outro lado. Não porque sou eu quem estou falando, mas porque a palavra não vem de mim, a palavra veio de Deus. Então é certeza absoluta que você foi edificada. Porque a palavra veio diretamente do trono de Deus. Amém? Aleluia. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com este Deus tão poderoso, tão misericordioso, que é o nosso Pai. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Ah, Pai querido e Pai amado, te apresento agora nesta tarde de sexta-feira, meu Deus, todas essas mulheres, todas essas pessoas
que tem, meu Deus, acompanhado estas lives de sexta-feira. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha com o teu poder sobre a vida de cada uma delas. Traga, meu Deus, a direção. Traga, meu Pai, o discernimento. Traga, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento. E em nome do Senhor Jesus, não há espíritos, não há nada que possa impedir, meu Deus, a tua ação sobre esta vida. E é por isso, meu Pai, que eu creio no teu poder, creio no teu milagre. E é por isso, meu Deus, que eu sei, eu tenho convicção disso, de que esta mulher que me assiste agora já é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Porque em teu nome, meu Pai, em teu nome há poder. Então, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dessa mulher um milagre, a cura, transformação, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Tome aí sua aguinha, seu chá, seu café. A live foi uma bênção, graças a Deus. Deus seja louvado. Mais uma vez, como sempre, Ele é perfeito e nunca, 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 jamais nos decepcionará. Deus é fiel. Deus abençoe a todas em nome do Senhor Jesus. Hoje tem reunião, culto às 19 horas. Às 19 horas, 7 horas da noite. Espero você na Comunidade Batista da Fé. O endereço é, anota aí, Avenida Antônio Ferrari, 1420, no bairro Lagoa Nova, no bairro Lagoa Nova, aqui em Limeira, São Paulo, tá bom? Deus abençoe a todas em nome do Senhor Jesus e até sexta que vem, às 4 da tarde. Um forte abraço, Deus abençoe a todas.